E o programa Hora da Notícia está na área, onde seria construído mais 302 casas num projeto inovador do prefeito Zé Eduardo Croscrato Leles. Mas numa noite triste, em mais um capítulo que entristece a nossa comunidade, a Câmara Municipal não aprovou por 4 votos contrários o projeto de número 33, onde estaria beneficiando essas famílias num projeto inovador do prefeito Zé Eduardo. Na oportunidade, nosso programa vai falar com o presidente da Câmara Municipal de Guaíra, José Reinaldo dos Santos Júnior, para explicar para você, amigo internauta, a verdade sobre esse projeto de lei. Acompanhe conosco. O programa desta semana, Hora da Notícia, como vocês acabaram de ver as imagens, foi para tratar de um tema muito importante. Na realidade, para muitos, pode ser considerado como politicagem, outros podem achar que realmente é um assunto de interesse público, mas para nós do programa Hora da Notícia, a nossa única intenção é trazer a verdade dos fatos. E para isso nós acordamos bem cedo, essa manhã de sábado, batemos aí na casa do presidente do Legislativo, José Reinaldo dos Santos Júnior, pegamos ele até de surpresa, mas ele atendeu aí prontamente, né, a nossa reportagem para explicar para você, amigo internauta, para você, população guairense, sobre essa questão do projeto que foi apresentado na sessão da Câmara na noite de ontem, né, nessa última sexta-feira, e que não foi aprovado pela maioria dos vereadores. Projeto de número 33, que, ao meu ver, é um projeto de grande interesse para estar prestigiando, agraciando mais 300 famílias que necessitam de casa no município de Guaíra. José Reinaldo Santos Júnior, obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós chegamos com toda a equipe na porta, dentro da sua porta logo de manhã, não deu para fugir. Te pegamos assim, né? O ápice. Bom dia, Marcelo, né? Um sábado de manhã, a gente em casa, né? Então, bate-papo, como você disse, uma situação que para nós que estamos na política há algum tempo não é uma situação confortável, porque todos os projetos, quando o projeto é grande e ele traz inovações para o município, eu acho que ele tem que ser aprovado. Infelizmente, hoje é um dia triste, né? Nós tivemos a reprovação desse projeto, mas é vida que segue, é focar e explicar para a população o que esse projeto trazia. Zé Reinaldo, eu gostaria que você, primeiramente, e de maneira objetiva, para não ter, né, entrelace, para o nosso internauta, para o nosso município guairense entender sobre esse projeto. É um projeto eleitoreiro, já que nós estamos aí próximo das eleições, ou é um projeto de interesse para as famílias que precisam de moradia? De forma alguma, projeto eleitoreiro, Marcelo. É só a população entender que esse projeto iniciou-se no governo anterior, uma discussão sobre ele, porque não pode falar que o projeto existiu, porque ele não foi para a Câmara. Em 2016, de 2012 a 2016, no governo anterior, falou-se muito da construção de casas naquele local, mas para as casas serem construídas ali, era necessário alienar o terreno, que foi o que nós ontem votamos na Câmara Municipal, alienação do terreno, e depois fazer um processo de licitação na modalidade leilão, concorrência pública. Aquele que der o maior valor ficava com a área, né, ia pagar um maior valor para a prefeitura. Infelizmente, Marcelo, terminou da maneira que terminou, mas não é eleitoreiro de forma alguma. Qualquer outro prefeito que entrar na nossa cidade vai precisar de passar projeto pela Câmara para fazer a questão de moradia, para liberação de área, tudo isso. Então, não é eleitoreiro. Se alguém falar isso, gravem bem, porque amanhã pode estar fazendo igual, e é necessário que faça igual. Então, não tem eleição nisso. Isso é um projeto de gestão, um projeto de administração pública necessário para que a gente consiga construir moradias na nossa cidade. Para o nosso internauta entender, precisaria de 8 votos, né? E 4 vereadores votaram contra na noite de ontem esse projeto, né? Que seria um novo modelo de autofinanciamento. Você poderia explicar um pouquinho para o nosso internauta entender? Porque assim, o que se fala nas redes sociais hoje é que a gente estaria vendendo esse terreno 2 vezes. Ou seja, o município estaria pagando por 2 vezes, já que o terreno seria da população, vamos dizer assim. Marcelo, é uma pena, porque a gente tem que explicar de maneira correta para a população. O terreno é da prefeitura. A prefeitura já adquiriu esse terreno.
O que o prefeito está fazendo, e isso me deixou feliz, eu gosto da gestão pública moderna, eu acho que a gente tem que se atualizar na legislação para ter essa gestão pública moderna, fazer com que o munícipe que paga seus impostos perca o menor possível de recurso dos impostos que ele pagou. Veja bem, se nós temos um terreno que está avaliado hoje, o valor mínimo dele em torno de 2 milhões de reais, 1.900.000, está no projeto especificamente o valor. 2 milhões de reais o terreno. Esse terreno, ele não pode ser perdido, a prefeitura não pode perder ele. Pelo contrário, avalia-se o valor mínimo, faz a licitação, a empresa obrigatoriamente tem que pagar a prefeitura do terreno comprado e esse recurso se transforma numa roda. Toda vez que o prefeito recebeu o recurso que a empresa pagou o terreno para ele, ele vai lá e compra outro terreno e faz mais casas. Ou seja, nunca ia parar a construção de casa. Por quê? Porque ele ia se autossustentar. Isso é gestão moderna. É formato novo de gestão. O próprio CDHU trabalha no sistema de chamamento, sabe? Trabalha nas buscas de parcerias, porque é o que a população hoje quer, Marcelo. Esse formato mais liberal de se fazer empreendimentos. Aquele formato, Marcelo, antigo que tínhamos de vários projetos habitacionais, isso mudou. Tem que atualizar. E foi um projeto moderno que foi encaminhado para a Câmara Municipal, aonde nós não iríamos perder a área. Pelo contrário, nós íamos vender a área para fazer uma licitação, a empresa que ganhasse aí viria participar, a empresa que ganhasse, Marcelo, ia pagar esse terreno para a prefeitura, que fique frisado isso. Então a prefeitura não perde dinheiro, a prefeitura, pelo contrário, a prefeitura, e muito menos o munícipe, ia ficar uma roda, né, do valor que foi... Abriria um leque para oferecer outras moradias. Outras moradias, seriam 302, aí você compra outra área, você faz um outro formato, e assim nós íamos diminuindo o déficit habitacional de Guaíra. A gente nota que, diferente de outros projetos de administrações anteriores, isso está atrelado, ou seja, a empresa tem um compromisso de estar fazendo, executando, entregando o projeto, e com isso o dinheiro vira um ciclo, como você está explicando. Obrigatoriamente, é esse o formato, Marcelo. A empresa ganhou a licitação, ela passa a ser a responsável da área. Outra coisa, Marcelo, eu vi algumas pessoas falando assim, olha, tá vendendo área de 6 mil reais para uma empresa para depois ela vender por 140. Pera aí, explica para a população a realidade disso. 6 mil reais é o valor... no valor mínimo, que é um valor mínimo que a prefeitura tem que instituir para começar o processo licitatório. Vou te dar um exemplo, Marcelo. Na questão dos 10 milhões de reais, nós autorizamos o prefeito 10 milhões de reais fazer o recapeamento, correto? Na hora que fez a licitação, gastou 7 milhões para a mesma quantidade de asfalto que no começo da licitação eram 10. Sobrou quase 3 milhões, Marcelo, para poder fazer mais asfalto. Por isso que, graças a Deus, nós recapeamos quase toda a cidade. É isso, o processo licitatório precisa de ter um valor, um parâmetro de valor. Então, no parâmetro de valor, vai sair a partir de 2 milhões. Agora, quanto que a empresa vai dar, aí é na hora do procedimento licitatório, que eu quero até aproveitar, Marcelo, a oportunidade. Procedimento licitatório não é feito por nenhum agente político. São por técnicos da prefeitura que têm conhecimento da área para fazer. Porque às vezes muita gente fala assim, isso aí, depois alguém faz um processo licitatório para a empresa. Isso não existe. Pelo menos nesse governo que eu tenho acompanhado, eu não vi nenhum vereador fazer uma denúncia de que teve um procedimento licitatório suspeito, Marcelo. Irregular. Né? Pelo contrário, a prefeitura só tem ganho dinheiro com o procedimento licitatório, dinheiro do povo. Ou seja, o prefeito Zé Eduardo tem mantido esse compromisso de fazer o certo. Fazer legal, fazer o certo sempre. Legalidade, Marcelo, a gente precisa trabalhar com isso. Então, essa gestão tem firmado isso. Tanto é que na anterior, nem o parlamento foi reconhecido, que não mandou, Marcelo, esse projeto que foi lá ontem. O projeto lá ontem nada mais era do que autorizar a prefeitura a fazer a licitação da área. Era só isso. Se ia aparecer empresa ou se não ia, Marcelo, depende da licitação, entendeu? Não autorizou, só a prefeitura fazer a licitação. Foi isso que eu acho que me chateou muito, porque poderia dar a oportunidade ao prefeito. O senhor trabalha aí com o terreno, está aqui, o senhor pode licitar. Era isso que deveria ter sido feito. Foi até bom você ter perguntado, porque outros questionamentos e até alguns vereadores que votaram contra alegaram que o projeto chegou de última hora. Marcelo, projeto de 2 páginas. Eu, enquanto presidente, um projeto de 2 folhas. Está lá, são 2 artigos.
Um projeto de 2 artigos, Marcelo, me perdoe. Ah, mas vão falar assim, não, mas a amplitude, tem a questão das casas, se é minha casa, minha vida, se é faixa 1, se é faixa 1,5. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo, o parlamento vota a legalidade do projeto. Eu perguntei várias vezes isso ontem na sessão. Falei, o projeto tem legalidade? Está faltando alguma coisa? Porque, Marcelo, essas ilegalidades, elas foram apontadas quando iniciou-se a discussão desse projeto lá atrás, por alguns vereadores que hoje estão no parlamento, e essas irregularidades foram sanadas pelo prefeito atual, que é legalista. Ele foi e fez o que tinha que se fazer. O que aconteceu, Marcelo? Simplesmente, e isso me estranha, vereadores que estavam lá atrás, que apontaram as irregularidades, elas foram sanadas, hoje votou contra de novo. E volta a falar, não é votar para o prefeito e falar assim, prefeito, faça a licitação. E o nosso departamento de compras, o pessoal que trabalha na parte técnica, são pessoas capazes, Marcelo, técnicos comprometidos, pessoas honestas. E eles têm feito um trabalho bacana. Então, era a oportunidade da gente poder valorizar aquela área, ganhar dinheiro, comprar uma outra área, e assim a gente fazer uma cadeia de construção de casas. É modernidade, tem que chegar na gestão pública. Então, o Zé Reinaldo é presidente da Casa de Leis, é presidente do Legislativo. E como que você vê a posição desses 4 vereadores que votaram contra? Inclusive, entre eles tem um pré-candidato a prefeito. Primeiro, eu sei respeitar, né? Eu sou um cara que defende a democracia com unhas e dentes. Né? Eu falo isso porque assim, já aconteceu em outras ocasiões, é até bom que o internauta entenda, né, que aqui o nosso programa não está fazendo politicagem, mas a gente já viu essa história, essa mesma história lá atrás com a predileta, daqui a pouquinho você vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da predileta, e também a questão do asfalto, que foi uma polêmica só, e hoje a população, pelo menos 90% da população tem manifestado a satisfação de estar vindo o asfalto pronto. Quer dizer, o financiamento foi um bom investimento. Sim. E como é que você vê essa questão? Então, Marcelo, volto a falar, eu respeito. Mas você respeitar não quer dizer que você compreende. Eu respeito a opinião de cada um, né? Mas eu entendo que a gestão pública ela tem que se modernizar. E essa gestão, o prefeito José Eduardo, legalista, fazendo certo sempre, ele sempre prezou por modernidade. Por dar essa oxigenação na gestão pública. Tem que modernizar, Marcelo. A gestão pública engessada como ela era, não vai dar oportunidade da nossa cidade expandir. Nós queremos desenvolvimento de Guaíra. Precisa, Marcelo, da gente ter a consciência disso, sabe? E eu percebo assim, os vereadores votaram contrário, mas foram eles mesmos que apontaram, alguns deles, né, há um tempo atrás, aonde o prefeito deveria fazer diferente. O prefeito José Eduardo foi, organizou, fez dentro da lei e mandou a lei para a Câmara. Volto a falar, a lei era muito simples, dar a oportunidade do prefeito fazer a licitação. Né? Tem que alienar a área, depois a licitação. Isso não quer dizer que é construir casa a partir de amanhã. Não é isso. Teria um procedimento licitatório antes. Mas, Marcelo, nem essa oportunidade nós não demos. É isso que eu estou muito assim, angustiado. É uma oportunidade, Marcelo. E olha, Marcelo, e se você tiver acesso, e a população pode fazer isso, a vídeos das sessões da época lá atrás, do mandato anterior, vereadores se posicionando dentro da Câmara, vocês vão entender a minha angústia, entender o meu questionamento. Existe um contraditório. Muito grande, muito grande. E aí, Marcelo, você fez uma pergunta para mim. O projeto é politiqueiro de forma alguma. Amanhã, qualquer outra pessoa que esteja à frente da gestão pública vai tomar essa medida. Não tem maneira de ser diferente. Inclusive, Zé Reinaldo, foi como eu disse antes, foi igual às 232 casas no projeto lá atrás, que começou o pontapé inicial com o prefeito Zé Carlos Augusto. Você está entendendo? E hoje está sendo agraciado através das mãos do atual prefeito Zé Eduardo. Isso também aconteceu na predileta. Quer dizer, outro gestor poderá estar à frente, né, para essas 200 famílias que poderiam ser contempladas. Marcelo, a população precisa entender algumas coisas, né, e às vezes dialogar isso com a gente. Ó, a gestão pública, Marcelo, ela é ininterrupta. Ela funciona, Marcelo, 365 dias do ano. Amanhã, o prefeito José Eduardo é prefeito até dia 31 de dezembro de 2020. Dia 1º de janeiro de 2021, quem vai estar à prefeitura vai depender de uma eleição, ok? Aí,
Marcelo, a prefeitura não pode parar. Você vai no pronto-socorro, vai estar lá o SAMU funcionando, vai estar tudo funcionando. Então é um serviço ininterrupto, a gestão pública é ininterrupta. O que acontece com algumas pessoas ligadas à questão política, Marcelo, é que essas pessoas, elas não compreendem saber separar a questão política da questão da gestão. Esse projeto que foi encaminhado ontem é um projeto de gestão pública moderna. E é fato. Agora, infelizmente, pessoas trazem para discussão política. A gente tem que discutir a legalidade do projeto e o mérito do projeto. A legalidade, Marcelo, ele não tinha nenhuma vírgula de irregularidade. O mérito, Marcelo, é se o prefeito entende que tem que ser determinado programa habitacional ou não. Aí, Marcelo, é do gestor definir isso, do gestor que está na ocasião. Mas a área estar alienada, a área estar apta para ir para a licitação, ela tem que acontecer de toda maneira. Entendeu, Marcelo? Então, eu não entendi o porquê que nós não autorizamos a fazer alienação. É esse o grande detalhe, sabe? Então, infelizmente, Marcelo, fica assim, passa a parecer que, porque o mérito, Marcelo, o mérito, a discussão é legalidade e mérito. A legalidade estava legal. O mérito, Marcelo... Estava tudo dentro dos conformes. Eu perguntei várias vezes na sessão ontem para os vereadores, tem alguma ilegalidade no projeto? Qual que é a ilegalidade que tem no projeto? Ninguém... Não tem ilegalidade no projeto, Marcelo. Não tem. Então, assim, o mérito, Marcelo, o formato que vai se fazer casas lá, aí, Marcelo, é uma decisão do nosso gestor, que hoje é o José Eduardo Coscrato Leles. A pessoa que entenda que quer fazer de outra maneira, que quer isso ou aquilo, Marcelo, tem que entender que o atual gestor tem uma outra visão e tem que respeitar. Infelizmente, essa é a questão política do negócio. A alienação, Marcelo, nada mais é do que autorizar o gestor que está lá e o outro que chegar a poder fazer a licitação, que é o que nós votamos contra ontem. Isso me entristece. Zé Reinaldo, na sua ótica, na sua visão, qual que é a importância desse projeto para essas 300 famílias? Marcelo, eu, desde quando ingressei na vida pública, eu sempre olhei os projetos olhando lá na frente, né? O futuro da nossa cidade. Marcelo, casa é essencial para todo mundo. Nós estamos aqui numa casa financiada dentro da Caixa Econômica Federal, que é a minha, sabe? A gente luta, eu e minha esposa, para pagarmos uma parcela aqui de financiamento, mas feliz, é meu. Eu não pago aluguel para ninguém. Eu sei que todo cidadão tem essa vontade também. Muitos em Guaíra. Então o que o prefeito José Eduardo fez ontem é tentar viabilizar uma área para a construção de casa nesse formato, financiamento Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, né? E as pessoas vão lá e constroem, vai ter sua casa. Que é o fundamental, é ter seu teto, Marcelo, ter seu lar. Sabe? Isso me entristece quando a gente discute um projeto e não pensa nesse caráter social do projeto, porque a casa... Meu pai tem uma frase antiga que ele fala assim que quando eu ia casar com a Lívia, e meu pai falava para mim, Júnior, quem casa quer casa. Júnior, quem casa quer casa. Meu pai sempre usou nessa frase, é antiga, mas é uma frase que... É verdadeira. Verdadeira, né? verdadeira. Eu fazendo entrevista com alguns municípios que foram, né, agraciados nesse último sorteio, sim, você olha nos olhos, né, da pessoa, da satisfação de correr atrás de sonho há anos. Sim. Entendeu? Então não seria diferente. E esse num custo mais acessível para a família, né? Num plano mais acessível. Então tem um outro caráter também, né? Você pegar uma casa dessa, do faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida, a 140 mil reais, você vai ter 42 milhões de reais girando dentro da nossa cidade, né? Entre serviços, materiais de construção, tudo isso, as empresas que ganham essas licitações, geralmente elas giram dentro da sua própria cidade, né? Que não gire tudo, Marcelo, mas que fique um percentual disso aqui dentro do nosso município, já é também uma questão de geração de emprego, de aquecimento de economia nesse momento, né? Tudo isso tem que ser visto num projeto como esse. É uma coisa mais natural. Eu vi pessoas, às vezes, volto a falar a questão de valor de terreno do jeito que está lá no valor mínimo. Mas o valor final é 140 mil com a casa pronta,
com toda a infraestrutura pronta, água, esgoto, luz, né, tudo, asfalto, a casa entregue chave na mão. Então, Marcelo, eu acho que a gente tem que conversar com a população, um diálogo franco, mostrando tudo isso, né? Eu sei que cada um tem uma opinião, mas eu, todas as vezes que falar em casa, eu sou a favor, Marcelo. Por quê? Tem um outro índice também que a gente tem que discutir, a questão dos aluguéis no município. 300 famílias que não paguem aluguel dentro da nossa cidade, Marcelo, né, vai conseguir baixar o valor do aluguel. Naturalmente, você vai ter maior oferta do produto e menos pessoas procurando, vai abaixar o valor. Então, tudo isso é uma cadeia, não é só uma votação de alienação. A gente tem que pensar olhando no futuro, o que esse projeto vai trazer de bom para a nossa cidade. Então, eu fiquei entristecido, é um dia, para mim, triste na política de Guaíra, já vivi outros, né, mas talvez não tão triste como o de ontem, né, nesse sentido, Marcelo. Agora, eu me lembro também de outras situações que poderia ter acontecido isso e no momento teve que se mobilizar algumas pessoas, o prefeito ir lá e falar, olha, como foi feito pelo ex-prefeito José Carlos Augusto na vinda da Tomilho, ó, se for bom para todo mundo, se for ruim, fui eu o culpado. Né? E hoje está aí gerando um monte de emprego. Então, o político, Marcelo, o vereador, aquele que está eleito pela população, ele tem que entender que a decisão dele ali não é só para aquele momento ali que talvez está perto de uma disputa eleitoral. Isso vai ficar na história, né? Vai ficar na história o que ele está fazendo. E isso pode prejudicar o desenvolvimento da cidade dele. Então, eu, Marcelo, sempre fui. Você pode reparar, todas as votações que foram importantes para o município, o desenvolvimento de Guaíra, eu estava a favor. Por quê? Porque Guaíra precisa desenvolver, Marcelo. E esse desenvolvimento passa, sem dúvida alguma, por construção de casas. A gente precisa de aquecer o mercado de construção de casas para a comunidade de Guaíra. Sabe? Buscar essas ferramentas. Nós temos aqui ao lado, Barretos, o tanto de casa que foi construído. Vai lá em Barretos e pergunta o formato. Aconteceu vários no formato similar que nós estamos fazendo aqui, Marcelo. Então a gente precisa de aquecer o mercado imobiliário da nossa cidade. Essa é uma matéria que realmente eu não gostaria de estar fazendo. Porém, a gente vê a importância, né, de estar mostrando de maneira transparente, né, para o nosso munícipe, para o nosso internauta, essa situação desse projeto de número 33. E você também pode pesquisar e entender a intenção da gente estar explicando isso para vocês. Nosso programa Hora da Notícia também estará convidando os demais vereadores para dar o seu posicionamento sobre essa questão, né, dessa reprovação dessas construções de casa para a nossa família guairense. Ô Zé Reinaldo, esse projeto volta para votação? Ou qual é o procedimento? Ou não vota mais? Não, Marcelo, agora só na próxima legislatura. Quando um projeto ele é rejeitado em um ano, ele só pode voltar no próximo. Infelizmente, Marcelo. Volto a falar. Ou seja, é um tempo que está se perdendo, depois não adianta também falar que deixa tudo para a última hora ou se vota só em ano eleitoreiro. Justamente, entendeu? E os vereadores eram cientes disso, né? Os vereadores cientes disso. Então, Marcelo, a gente fica chateado por conta dessa questão, né? A gente, Marcelo, precisa, volta a falar, quando recebe um projeto, pensar lá na frente, né? Ver o que traz. Duas folhas, duas pautas. O projeto foi duas pautas, duas folhas. Eu estou batendo nessa tecla porque os vereadores falaram que era um projeto de última hora. Não, duas pautas. Dois artigos, né, Marcelo? Dois artigos que tinha que vir com avaliação da área, que estava lá no projeto, né? Avaliação da área. Então, o que a lei preconizava, o que a lei orgânica do município estava na lei, né? Estava tudo lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer, Marcelo, perdemos a oportunidade de olhar para o futuro, de fazer Guaíra avançar no quesito construção de casas, de diminuir a falta de moradia para os nossos queridos guairenses. Marcelo, eu penso que a disputa eleitoral ela tem um período certo de acontecer. A gente não pode trazer ela para dentro da Câmara, muito menos às vezes no nosso coração. Ela tem a hora certa de acontecer. Infelizmente, em alguns momentos, você percebe que o que está sendo discutido passa do limite da legalidade. Sabe? E aí quem perde com isso é sempre a população. Zé Reinaldo, a grosso modo, né, para a população entender, para o nosso internauta entender, explica esse projeto para a gente. Porque é um projeto longo e tal. Explica para a gente. Marcelo, eu vou ler o projeto então para a população, para ficar uma coisa mais transparente, né?
E outra coisa, Marcelo, hoje a pessoa pode ter acesso, tá no site da Câmara também o projeto lá, né? A gente posta a pauta até das extraordinárias. Projeto de lei número 33, de 13 de julho de 2020. Autoriza a alienação de área pertencente ao patrimônio do município de Guaíra e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Guaíra autorizado a alienar, mediante competente procedimento licitatório, o imóvel pertencente ao patrimônio do município de Guaíra, a saber, aí aqui tem a descrição do local, com as áreas, tudo geográficos, tem que ter, né, as marcas corretas e tal. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput deverá ser destinado exclusivamente para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, ou outro que vier a substituí-lo em projeto aprovado pelos órgãos técnicos do município de Guaíra. Ou seja, é o programa Minha Casa Minha Vida, que é o que hoje temos no nosso país, né, que é um programa que vem dando certo, mas aqui ainda fala, ou outros projetos. Então, Marcelo, aquele que falar, ah, não, eu queria outro, podia, tá aqui, ó, a lei está autorizando a ser outro. O prefeito José Eduardo, a equipe dele, foi muito consciente nessa hora, deixou também a possibilidade de outros projetos. Está na lei, está aqui, a lei está na minha mão, Marcelo. Artigo 2º, e aí acabou a lei, é só esses dois artigos. Para todos os efeitos legais, o empreendimento será identificado como residencial Vicente Lacativo. Artigo 3º, revogam-se disposições em contrário. E aí terminou a nossa lei. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Ponto. Era isso que estava no corpo da lei. Ou seja, Marcelo, é programa Minha Casa Minha Vida, é casa mais barata. O que o município ganha com isso? O pessoal fala, ah, mas a área lá, o valor inicial do terreno, R$6.000, quem ganha com isso é o morador que for conseguir o financiamento para lá, Marcelo. Por quê? Subsídio. Se a prefeitura está entrando com o terreno e o terreno vai ser comprado por uma empresa, entre aspas, no valor de mercado, um pouco às vezes, né, que fica melhor para a comunidade, o que vai acontecer, Marcelo? A prestação da pessoa vai ser mais baixa também. O subsídio da Caixa para esse tipo de área, que lá também é área de interesse social, é maior o subsídio da Caixa Federal. Então tem vários benefícios para aquela região na construção de casas. Infelizmente ontem nós não tivemos a aprovação para ter o primeiro passo, que era a alienação da área, processo depois licitatório, e aí vem a construção das nossas casas. Infelizmente, nós realmente perdemos a oportunidade de dar teto, de dar casa para a nossa comunidade dentro desse projeto. Obrigado. Obrigado pelas informações e obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar aqui no programa com você, né? Sempre à disposição de vocês. Mais uma vez eu quero me desculpar, hoje é um sábado de manhã, você me pegou meio de surpresa, mas estou aqui, né, para conversar, para dialogar, para explicar meu ponto de vista. Volto a falar, Marcelo, sou democrático, respeito a opinião dos outros, mas primeiro, sempre pensando no desenvolvimento da cidade, fazer a coisa certa, dentro da legalidade, de uma maneira transparente para a nossa comunidade. O nosso programa segue. Nós vamos abrir também essa entrevista para os demais vereadores para cada um colocar o seu posicionamento. É lógico que depende da aceitação de cada nobre vereador. É o programa Hora da Notícia trazendo esse importante tema sobre a reprovação desse projeto que estaria beneficiando várias famílias da nossa cidade.